Olá, seja muito bem-vindo. Tava aqui tomando meu café. Eu vou resolver gravar um vídeo, tá bom? Qual é o intuito desse vídeo? Inicialmente te instruir, tá bom? E obviamente te ajudar e externar. É um serviço que eu tenho na minha consultoria, mas eu tô começando a abrir. Então, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar primeiro sobre a definição de produto, a definição de serviço, segundo a minha visão, os pós e o contra, tá? Depois eu vou te falar sobre as vantagens dentro do seu mercado. Vou dar uma sacada muito interessante, tá bom? E no final eu vou falar sobre o cenário brasileiro, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que é produto? Produto é todo item que você compra numa ponta, tá? E de quem você compra? Você compra de alguém chamado fornecedor, é quem te fornece esse item. E você vende na outra ponta, tá bom? E quem é essa pessoa que você vende? É chamado de cliente, tá bom? Sobre produto. Esse fornecedor seu pode ser, na melhor das hipóteses, o fabricante. Então eu compro da fábrica, eu corto algo chamado intermediário e eu vendo na outra ponta. É onde eu consigo ter a maior margem. O que é margem? É a quantidade, ou melhor, é a diferença monetária entre o custo de aquisição do produto e a venda desse produto. Essa diferença nós chamamos de margem de contribuição, portanto é dinheiro no teu bolso. Beleza? Então assim, como é que eu ganho mais dinheiro então com o produto? Qual é o principal pós? Eu comprar bem. Por quê? Porque o preço quem dita é o mercado. Que mercado é esse? Pode ser o seu mercado local, no caso de um ramo de loja física, seria o seu bairro, sua localização, mas também pode ser, se você está, por exemplo, no marketplace, são os outros concorrentes. Beleza? Serviço. Serviço é a sua mão de obra sendo vendida para alguém. E essa mão de obra pode ter não um item envolvido. E os itens envolvidos nessa prestação de serviço, nós chamamos de insumo. Então é um produto que eu compro, né, uma mercadoria, melhor dizendo, mas eu não revendo. Eu a utilizo para prestar o meu serviço, seja para execução ou seja para potencialização. Como assim para potencialização? Eu não preciso daquilo, mas se eu tiver aquilo, eu consigo executar o serviço melhor. Pensa no pedreiro. Na maioria dos casos, ele não precisa de uma bitoneira para poder mexer a massa. Ele paga um ajudante. Mas se ele utilizar essa ferramenta, ele vai terminar o serviço mais rápido. E ele vai ter um custo reduzido, tá bom? Ou uma loja de celular, por exemplo, que compra cá o conector ou a tela, agrega a sua mão de obra e vende o serviço, tá bom? Então, assim, eu tenho diversas lojas no meu sistema. E claramente, quem vende serviço ganha mais, mas sofre mais. Mas existe uma sacada, que é o quê? Quem trabalha com produtos e serviços é o mais feliz. Ele procura ter o melhor dos dois mundos. E eu ia precisar de um vídeo de pelo menos 1 hora para dizer as principais características boas de um produto e as melhores de um serviço. Eu não tenho muito tempo, eu vou tentar fazer algo em 10 minutos. Mas vamos lá. No caso de produto. Ah, tá. O item que eu compro e eu não revendo, eu também posso construir um produto com isso. Tinha uma hamburgueria, então ela comprava hambúrguer, queijo, pão, ovo, juntava esses itens e vendia o produto final. Então assim, bem claro, produto compro, revendo. Insumo compro e utilizo. Posso utilizar para a manutenção do estabelecimento, posso utilizar para a formação de outro produto ou posso utilizar para a prestação ou formação da prestação de um serviço, beleza? Porque isso tem que ficar bem claro. Porque quando você compra para revender, tá bom? Você compra para revender, o balizador de preço é o mercado. Então você só consegue ganhar mais dinheiro quando você compra melhor nos produtos. Se você vende somente produto, o valor de venda é determinado. Beleza? E aí qual é o problema também do produto? O problema do produto é que você precisa ter dinheiro para comprar para revender. E o outro problema é, se você quiser um bom preço, você precisa aproveitar os momentos
onde o custo de aquisição desse produto está mais barato. Geralmente, quando ele está mais barato, você compra em estoque. E aí você tem um problema não somente de transporte, mas também de armazenamento desse produto, que seria toda a parte da logística, tá bom? Seria um almoxarifado. Então, assim, se eu compro um produto em grande quantidade e eu não tenho demanda suficiente, ou seja, pessoas comprando o suficiente, e esse produto é um produto perecível, ou seja, ele estraga, eu corro o risco de ter perca de mercadoria. Fora as avarias diversas dentro do seu mercado. Então, tipo assim, no meu sistema, eu montei esse recurso de alerta não somente de validade, mas para dizer assim, ó, você consegue filtrar quanto eu vendi desse produto no dia, na semana, na quinzena e no mês. E aí, dessa maneira, eu consigo comprar o produto para que ele não venha a faltar e perder a venda. Porque o pior de você perder a venda não é perder o lucro propriamente dito, mas é a insatisfação constante do cliente pode fazer com que ele deixe de ser seu cliente. O que é isso? Eu fui lá, comprei a primeira vez. Esse cliente, fui na loja procurar o produto e não tinha, a primeira vez. Fui a segunda. Na terceira dá preguiça. Então, quando você não tem o produto, por isso que é importante ter uma gestão de estoque, você corre risco de, quando esse produto for demandado pelo seu cliente, você não ter esse produto. E quando isso acontece com frequência, você perde o cliente, tá bom? E o que é o seu cliente? O seu cliente pode ser uma outra loja, famoso B2B, business to business, mas pode ser o cliente varejista final, que seria o cliente normal, tá bom? Então, assim, qual é a principal vantagem do produto? A principal vantagem do produto é que uma vez que eu tenho dinheiro para poder formar um bom estoque, ou seja, comprar, e eu consiga ter aonde armazenar, se eu comprar mais desse produto, eu posso deixar o preço menor para atrair mais cliente, tá? E aumentar o meu mix de produto. E é aumentar o chamado ticket médio. Eu perco um pouco nesse produto, porém eu vendo outros produtos. E mercado faz muito isso. Eu tenho mercado no meu sistema, eu sei como funciona. E aí eu vendo esse aqui mais barato, porque eu comprei mais barato, mas eu mantive a minha margem. E aí quando vem mais pessoas, eu consigo expor melhor os outros produtos. E o cliente, por comodidade, acaba comprando os outros produtos. Tá bom? Essa é a principal vantagem. Uma outra vantagem é a seguinte: quando eu quero escalar o meu negócio, eu só preciso melhorar meu comercial. E eu melhoro meu comercial como? Eu vou fazer um vídeo só sobre comercial, mas eu melhoro meu comercial aumentando o tempo do meu estabelecimento está aberto, ou eu melhoro os canais de aquisição. Então, se eu vendo só físico, e meu sistema tem isso, eu começo a vender o quê? Também no digital. O cliente ele pode pedir tanto na loja, quanto ele pode pedir pelo site. Ou ele pode pedir pelo Google Maps, ou ele pode pedir pelo WhatsApp. Então eu não fico refém somente de um canal, como muitas empresas ficaram no momento da pandemia. Eu tenho outras formas de atender aquele cliente. E aí eu consigo escalar minhas vendas melhor. Por quê? Porque o produto ele é muito padronizado. E qualificar alguém para atender é muito simples. E dependendo de como for, a tecnologia ela te ajuda muito. Por quê? Porque um site ele é padrão. E a geração de 50 anos para cima tem dificuldade de mexer em site, mas 50 anos para baixo é fácil comprar, pedindo um delivery. Tem um WhatsApp, tá bom? E aí, beleza. A principal vantagem é a escala. Você consegue escalar melhor a partir do momento que você tem dinheiro. Falar um pouquinho mais sobre serviço. Eu prometi um vídeo de 10 minutos, mas não vai dar. Vai passar. Então vamos lá. Qual é a principal vantagem de serviço? A principal vantagem é, cara, o Brasil é um país muito ruim de mão de obra. Então, assim, para você entrar, como a média do mercado é muito ruim, você consegue cobrar um pouco menos e as pessoas vão acabar aceitando. Entendeu? Então, começar a fazer dinheiro é mais simples. Uma outra coisa, ao longo do tempo, enquanto o produto não tem como você aumentar a margem pelo item, tá? E aquele produto que te dá muito dinheiro, ele pode do nada ter alguma outra solução que torna aquele produto obsoleto. Na prestação de serviço não, tá? Em boa parte, como o Brasil demanda de coisas muito simples, ao longo do tempo, você começou a cobrar barato e o mercado
baliza por esse preço, depois você pode inverter, você pode até cobrar mais quando você se torna um melhor profissional. E como se torna um melhor profissional? Você se torna um bom profissional melhorando sua mão de obra. Você automatiza os processos que tem que automatizar na sua empresa, mas principalmente se qualificando. Então, se você é uma pessoa que busca a qualificação contínua, ou seja, prestar o seu serviço de maneira mais rápida e às vezes até mesmo cobrando menos, ou você pode até cobrar mais quando você agrega mais valor. E o que é valor? O valor é aquilo que você traz para o cliente. E quando você traz um valor maior percebido pelo cliente, você consegue cobrar um preço mais caro. Porque vai ter um público que vai aceitar. Tá bom? Então, tipo assim, se você só faz aquilo que você prometeu, você já está 50% na frente da maioria dos brasileiros. Se você é um cara que, além de cumprir com um prometido, você busca ter zelo e você busca automatizar, exemplo, sei lá, um pedreiro, ele consegue pegar uma bitoneira e prestar o serviço mais rápido. Mas eu tenho, por exemplo, tinha um cliente que era uma barbearia. Cara, ele começou sozinho. A entrada no mercado era muito simples, era uma tesoura, uma giletezinha, foi crescendo. Depois ele contratou outros profissionais, hoje ele tem uma puta barbearia. Então, assim, na prestação de serviço é mais fácil começar, mas é muito mais difícil escalar. Por quê? Porque você depende da mão de obra, que é o contrário do produto, tá bom? Mas se você. E aí vem a grande sacada, cara, aqui tem duas grandes sacadas. Qual é a primeira grande sacada? Primeiro, você, dependendo do mercado que você tá, você pode ter produto e serviço. Pensa no ramo de barbearia. Você começa cortando cabelo, etc., mas depois você pode vender os produtos. Por mais que o público masculino compre menos do que o público feminino. Salão de beleza funciona melhor. A pet shop, eu consigo começar vendendo serviços, só banho e tosa, e depois me vender comida e vestuário, etc. Mas eu também consigo fazer o contrário. Então, se você está no mercado que te permite, tá? Se você está no mercado que te permite ter produtos e serviços, você faz o quê? Você procura ter produtos, até mesmo para você cobrir as suas despesas fixas. E eu vou ver se eu crio um vídeo falando só sobre receitas, despesas, dívidas e por aí vai. E custo, tá? Mas qual é o lance? Eu tenho os produtos para pagar os funcionários e para poder manter as despesas fixas da loja. E eu tenho o meu lucro, puta lucro, na prestação do serviço. E eu consigo criar a diferenciação do serviço. Eu posso até perder nos produtos para que eu possa vir atrair esses clientes e eles conhecerem o meu serviço. Então, o teu ramo tem que te permitir isso. Como, por exemplo, é o caso do ramo de assistência técnica. Uma loja de celular, por exemplo. Eu consigo ter uns produtos ok, com preço muito competitivo, e me diferenciar e ganhar dinheiro de verdade na prestação de serviço. Então, tipo assim, quer ser MEI. O que é ser MEI? É ganhar hoje até 81 mil por ano, mas está com um projeto em tramitação na Câmara para ser atualizado por 151 mil, tá? Tá aqui o projeto decreto 12.342 de 30 de dezembro de 2024. Então, assim, o MEI vai para 150 mil. Quem fatura 100k ano, consegue viver ok, tá? E a gente tem que olhar para a realidade do Brasil, onde boa parte das pessoas não ganham, 50% da população recebe menos do que 2,5 salários, tá? Pauta tudo em salário. Fica mais simples, é atualizado ao longo dos anos. Seriam 3 mil. Então você consegue tirar ali 2, 3, 4, até 5 mil por mês no teu bolso. E o que importa é dinheiro no bolso, tá? Não é faturamento, é métrica de vaidade. O que importa é o que realmente você ganha. Na prestação de serviço, o grande tchan é: o meu faturamento ele está muito próximo do meu lucro, beleza? E o Brasil é um país que infelizmente tributa o faturamento. Ah, William, mas tem o lucro presumido e no lucro real eu consigo. Sim, você. Tá, mas a gente está falando para a realidade do Brasil.
onde a maioria das empresas não está no lucro real, mas está dentro do sistema do Simples, principalmente MEI, microempreendedor individual, e ME. Eu vou criar um vídeo só sobre sistema tributário, tá bom? E aí quando você se torna ME, você consegue faturar 360 mil por ano. Cara, tá perfeito. Se você presta serviço, você consegue ganhar 10k por mês, que já tá muito bem. Ou você bota aí 5, 6 salários mínimos, 2 salários mínimos por semana. Pra mim tá ótimo, tá bom? Obviamente, eu não tenho filho e tenho só minha esposa. Então, assim, até mesmo pra quem tem um casal de filhos, 5, 6 salários mínimos, não tá ruim não. 10 salários já tá ótimo. Então, tipo assim, serviço, você não tem escala, mas você consegue ter dinheiro. E qual é o outro grande tchan? O outro grande tchan é o seguinte, é você tornar o seu serviço um produto. Nossa, isso é fantástico. Exemplo, tá? Eu fazia a DRE de empresa no Excel. Aí analisava lá, pá, beleza, e dava minha consultoria para a empresa. Aí um belo dia uma empresa chegou para mim e falou assim: "Pô, tem como você melhorar, automatizar isso aqui?" Tem. Depois eu comecei a vender aquele meu serviço como assinatura. Hoje eu tenho um sistema. Ah, William, mas isso está muito longe da minha realidade. Beleza, eu vou trazer algo melhor para você, tá bom? A minha mãe, ela gosta muito de massagem. E ela tem aquele massageador de pé, tá? Massagem é um serviço. O massageador de pé é um produto. Eu vendo um produto que presta um serviço. Ah, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Uma massagem sempre vai ser melhor. Porém, a tecnologia ela avança ao longo do tempo. Então você começa com algo ruim, mas que devido ao avanço tecnológico, você consegue melhorar esse item. Além disso, tá? Quando você torna o seu serviço um produto, você consegue padronizar, então você consegue por outras pessoas, e você consegue ganhar o ganho de escala que um produto te permite. Então, às vezes não é 100%, mas o que é melhor? Você pagar 500, 600 reais num negócio que faz massagem, até 1.000, e utilizar ele ad a fim, ou você pagar caro e ter pouca escala. Então, assim, tornar o seu serviço um produto, e isso começa com automatização e padronização, e o principal problema de serviço é não somente a escala, mas se você quiser escalar, você tem que formar uma mão de obra, ou seja, o teu negócio tem que ter um setor de qualificação dos profissionais, porque até os profissionais que vêm no mercado são tudo uns merda, tá? E o vídeo já tá acabando e eu só vou parar por aqui, tá bom? Dentro do cenário brasileiro, serviço, tá? Quer escalar, ganhar muito? Produto, mas você precisa ter dinheiro, beleza? É isso. Não vou falar muito não, porque meu celular também não tá permitindo. Fique com Deus, deixa seu like se gostou, e eu devo deixar alguma coisa na descrição do meu sistema, tá bom? Fui, fica com Deus.